A nossa fé é despertada pela palavra de Deus. Por isso, nós estamos meditando nela, pode perceber. Nesse período, se você está acompanhando desde o princípio até aqui, você vai perceber como que muitas coisas em você mudou, porque em mim mudou. Salmos 97. Hoje vamos pedir a direção do Espírito Santo? Meu Deus, eu te agradeço porque pela fé nós podemos aumentar essa fé através da tua palavra. Então desperta essa fé em nós. A fé é salvadora, a fé é libertadora, a fé que é conquistadora, vencedora, meu Senhor, para que possamos honrar e glorificar o teu nome. Abençoa essa pessoa que está comigo, acompanhando essa meditação e está investindo no seu tempo em buscar conhecer e prosseguir em te conhecer. Amém. Salmos 97. O Senhor reina, regozije-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas. O comentário diz: o Senhor reina. Só será possível haver justiça e felicidade plena na terra quando o Altíssimo se tornar Senhor absoluto dela. Enquanto isso não acontecer, presenciaremos crueldades, corrupções, falsidades, desigualdades e injustiças extremas em todo o mundo. Mas há promessas de restauração e alegria a todos os que lhe obedecem e aceitam a sua autoridade. Embora continue a viver numa sociedade de valores distorcidos e de maldades, se beneficiam do reinado do Senhor Jesus em seu interior. Por isso que a transformação que ocorre numa pessoa, ela começa dentro, né? Então ela é transformada na sua mente. Por isso que lá em Romanos diz assim: não vos conformeis com este século, né? Com o mundo, como ele pensa, como ele age, reage, mas lutai para a transformação do vosso entendimento, ou da mente. Quando nós buscamos e temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, nós recebemos a mente de Cristo. É algo maravilhoso. Ele diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo à base do seu trono. Então isso que é importante. Olha qual é a base do trono de Deus: juízo e justiça. Justiça e juízo. Por quê? Muitos falam assim: Deus é amor. É verdade, Deus é amor, com certeza, mas também ele é justiça e juízo. Quer dizer, não adianta eu viver uma vida errada e pensar com isso que depois, na última hora, porque ele é amor, ele vai me aceitar. Não, a não ser que eu me arrependa, né? Se houver tempo. Quantos casos nós já vimos de pessoas que na última hora, no último suspiro, elas aceitam Jesus e com certeza suas almas morreram salvas. Mas quantas pessoas que rejeitaram a Jesus durante a vida inteira, quando morreram, não tiveram nem sequer tempo de pensar. Então, o Senhor, a base do seu trono é justiça e juízo. Daí nós andarmos corretamente, vivermos uma vida longe da iniquidade, longe do pecado. 3. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Uma das maiores guerras de deuses foi no Egito, né? Porque todas aquelas pragas que foram derramadas no Egito estava, na verdade, lutando contra um deus do Egito. Vários deuses, mas foram lutados. Por exemplo, eles tinham o sol como deus, né? Então, quando Deus fez aquela praga da escuridão, que era até palpável, né, de tão escuro que foi, então ele estava combatendo o Deus Sol, e assim por diante. O Nilo, por exemplo, ele é considerado, no passado, considerado um deus, o deus da fertilidade, por causa dos peixes e etc. E quando Deus atacou as águas e transformou ela em sangue, ele atacou justamente o rio Nilo, transformando ele em águas de sangue. Quer dizer, estava atacando um deus. Na verdade, aquela guerra foi uma guerra de deuses. E o ser humano,
porque ele é tão emotivo, então ele cria as sensações através de imagens. Isso já vem desde o passado. Quando o povo de Israel saiu em direção à terra prometida, e Moisés subiu ao monte por causa do medo que eles sentiram, porque Moisés demorava lá no alto do monte, eles construíram um bezerro e eles disseram: esse é o nosso Deus, é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Quer dizer, um bezerro também era considerado um Deus naquela terra, então eles simplesmente refizeram um Deus de lá e disseram que esse era o Deus que eles iriam servir. Então o ser humano ele tem essa dependência de querer ter algo para segurar nas suas mãos e dizer que aquilo é o seu Deus, né? Mas Deus não poderia caber numa imagem. Aliás, ele mesmo, né, nos próprios 10 mandamentos, diz para não fazer imagem. Mas a religião oficial, ela tem vários deuses, várias imagens, mas eles dizem, são meras lembranças, mas são lembranças das quais você dobra os seus joelhos, você estende as suas mãos, você ora naquela direção, quer dizer, está idolatrando. Por isso, você lê a palavra de Deus e ela liberta você do sistema religioso que esse mundo impõe sobre nós. Olha o 8. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai ouvidos à memória da sua santidade. O comentário do 10. A quem ama a Deus odeia o pecado. O temor ao Senhor produz naqueles que creem um verdadeiro sentimento de ódio à iniquidade, à injustiça e ao mal. Ninguém pode dizer que ama ao Altíssimo se faz o que lhe desagrada. Quem o ama, na verdade, obedece ao que ele diz e se afasta de toda forma de transgressão. O próprio Senhor Jesus falou isso. Quer provar se alguém realmente ama ele? Quer saber se você realmente ama ao Senhor Jesus? Você pode provar isso se você obedece a palavra dele ou não. Quem obedece, prova que o ama. E aí diz assim, Salmos 98, Cântico Novo. O Senhor é apresentado como libertador, rei e justo juiz. As suas grandes realizações são vistas na terra e principalmente na vida daqueles que ouvem a sua voz. Ele não deve ser adorado somente pelo que fez, mas também por aquilo que a sua palavra afirma que fará. Assim como o Eterno realiza feitos novos e maravilhosos todos os dias, seus filhos devem constantemente lhe apresentar frutos espirituais, como vida santificada, obediência e fé. Seguindo então para o versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas a sua terra, e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Quando Davi escreveu isso, a salvação ainda não existia, porque Jesus não havia vindo ainda. Hoje, diferente, já há salvação. Hoje há, porque nós encontramos a salvação em Jesus. É Ele que nos salva. Por isso que não é a religião, não é a placa da religião A, B, C ou D. Nenhuma delas pode salvar, mas elas podem indicar quem salva, Jesus Cristo. A igreja que ignora Jesus, fuja dela. O comentário do versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação, como forma de demonstração do seu poder. Aqueles que imaginam Deus um ser passivo, moroso, indiferente aos problemas do mundo e distante das pessoas, devem reconsiderar seus conceitos. Ele se manifesta como um poderoso guerreiro, disposto a entrar em ação para defender quem se apresenta com fé diante do seu trono. A destra e o braço do Eterno executam maravilhas em favor dos justos, mas se opõem aos injustos. Seguindo para o 3. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto.
com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozije-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Ele julgará a terra com justiça. Hoje, ele mesmo falou, não vim para julgar. Então nós estamos na época da graça, né? No tempo da graça. O último período é este, o tempo da graça. Depois virá o grande julgamento, que é o que nós lemos em Apocalipse. Agora Salmos 99. O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O comentário do 1. Tremam os povos. O reinado do Altíssimo é justo, e isso causa espanto àqueles que se opõem a ele. Estes sofrerão as terríveis consequências da sua desobediência e incredulidade. A parte B do versículo, né? Os querubins são vistos envolvendo o trono do Altíssimo. Nós vemos isso em 2 Reis 19:15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. No Salmo 80, versículo 1, diz: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Isaías 37:16, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. As Sagradas Escrituras mostram Deus entronizado entre esses seres celestiais. Por isso, quando o Senhor ordenou que Moisés fizesse a Arca da Aliança, o instruiu a pôr sobre a sua tampa 2 querubins esculpidos. Essa peça refletia, ainda que de maneira simples, o lugar onde o Altíssimo está assentado no céu. Desse modo, fica fácil compreender porque o Todo-Poderoso determinou que ali, uma vez ao ano, se encontraria com o sumo sacerdote. Êxodo 25, do 17 ao 22. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos fará nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Daí a arca da aliança não ser adorada, não pode. Ela é apenas um objeto, ela é apenas um símbolo de uma aliança, ela é apenas uma representação. Então, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega tem que ser a Deus, ao Deus que nós não vemos. Mas ele é tão real quanto o ar que nós respiramos. 2. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Sabe o que é escabelo dos pés? Quando o rei se assentava no trono, havia tipo uma mesinha pequenininha onde ele colocava o pé. Esse se chama escabelo dos pés. No 6. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhe respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardaram seus testemunhos e os estatutos que lhes dera.
Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhe perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Comentário do 6 ao 8. Moisés, Arão e Samuel são reconhecidos como aqueles que tiveram suas orações atendidas. Eles foram exemplos de fé, caráter e retidão para o povo. Por isso, o Senhor jamais deixou de lhes responder. Da mesma forma, aqueles que desejam ser atendidos por Deus devem ter uma conduta íntegra e um coração puro diante dele. Assim, não apenas serão abençoados, como também se tornarão referencial de vida e de fé para aqueles que se encontram perdidos e longe da salvação. E hoje chegamos ao último capítulo de 2 Samuel 24. Nessa sequência cronológica que estamos lendo, os livros, agora chegamos ao final de 2 Samuel. 2 Samuel, então, vai contar um pouco mais da história de Davi e terminar essa história. Vamos lá? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Eu não sei que doida deu na cabeça de Davi de fazer isso. Foi o pior erro da vida dele, porque ele foi fazer o censo dos soldados. Tipo assim, eu preciso saber quantos soldados tenho, se eu tenho força militar para vencer guerras, batalhas. Quer dizer, quando a força militar dele não estava nos números, mas estava em Deus, não importando o número que ele tinha. No 2, disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor esse negócio? Então, Joabe viu que isso não era bom. E ele foi usado por Deus para tirar essa ideia da cabeça do rei. Quer dizer, nós temos a escolha. Guarde isso. Adão e Eva tinham a escolha de se manter no paraíso comendo da árvore da vida, ou comer daquele fruto que daria o conhecimento do bem e do mal. Então vamos imaginar que uma estava do lado da outra. Todas as vezes que eles iam comer da árvore da vida, eles davam as costas para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, fazendo uma escolha. Eu escolho permanecer do lado de Deus, obedecendo a Deus. No dia em que eles decidiram virar as costas para essa árvore, viraram as costas para Deus. Então, eles trouxeram para a vida dele o conhecimento do bem e do mal, e trouxeram também toda a desgraça e destruição do ser humano. Assim também, Davi está diante de duas opções: ouvir o seu general Joabe e fazer conforme ele vai falar, ou seguir o que estava no coração dele, que era contar o povo de qualquer jeito. Vamos ver. No 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Mesmo ele sabendo que estava errado, ele obedeceu o rei, porque ele era o rei. Assim tem muita gente hoje que, por exemplo, mesmo sabendo de uma coisa, não, é o homem pedindo, é o homem falando, e eu não vou fazer porque eu só obedeço a Deus. Está desobedecendo a Deus, porque toda a autoridade que foi dada por Deus. Então, quando nós não reconhecemos a autoridade de uma pessoa, nós não estamos obedecendo também a Deus. Então, ele diz aqui no 5, e passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gate, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odze. Também foram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, pois de haver numerado o povo,
E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, o pecado é um procedimento louco. A pessoa, quando comete ela não pensa, né? Ela quer satisfazer a sua vontade. Então, depois que o pecado é consumado, vem, na verdade, a dor da consciência. O 11. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gate, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gate a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gate: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. O comentário: porque Deus reprovou o censo realizado por Davi. Porque ao agir assim, ele mostrou um interesse muito grande em saber quantas pessoas poderiam ser convocadas para fortalecer o seu exército. Davi havia esquecido de todas as suas vitórias, não vieram pela força e pela quantidade de soldados, mas pelo poder do Senhor dos Exércitos. O descontentamento do Altíssimo com o propósito dessa contagem foi tão grande que ele enviou uma peste que matou 70.000 homens de uma só vez. Então, todas as vezes que nós também deixamos de crer em Deus, é porque nós estamos confiando na força do braço. 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que inicamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gate veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gate, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com seu rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Eis que há bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. O comentário diz assim: a ira de Araúna, que atitude de fé poderia tocar o Altíssimo para cessar a maldição? Davi clamou e se humilhou, mas não obteve a resposta. Há situações em que somente o sacrifício de fé traz a solução, mas somente esse tipo de prova clama a Deus em nosso favor, continuamente. Além disso, nos dá a certeza de que conquistaremos o que desejamos. Davi sabia disso e não hesitou em fazê-lo. A eira de Araúna foi o lugar escolhido pelo próprio Deus para a realização do sacrifício. Esse foi o mesmo local em que mais tarde Salomão ergueu o maior templo ao Deus de Israel. Está em 1 Reis, capítulo 6.
Araúna, com toda a sua boa intenção, veio tentar ajudar o rei para que ele pudesse sacrificar. Mas se ele aceitasse, qual sacrifício haveria naquilo que Davi iria fazer? Então, eu vejo também como uma armadilha que o próprio diabo tentou armar e fazer com que ele não fosse ao sacrifício. Também Pedro, quando o Senhor Jesus falou que era necessário que ele sofresse, padecesse, e ele então ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro, usado pelo próprio Satanás, falou para Jesus ter compaixão dele e não fazer isso. E o Senhor Jesus repreendeu a Satanás e também a Pedro. Por isso, aquele momento era um momento de decisão. E Davi tomou a atitude certa em comprar tudo aquilo por um preço para sacrificar algo que ele possuía. Por isso que o sacrifício tem que ser pessoal e voluntário. Quando você apresenta a ele diante de Deus a resposta das suas orações, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Coloca nos comentários o que você está achando, o que Deus tem falado consigo. Dê o seu gosto, manda esse vídeo para aquelas pessoas que você evangeliza e fique bem.